Ora, muito boa tarde a todos. Vamos então iniciar esta quinta audição. Temos entre nós a Associação Europeia de Profissionais de Saúde Natural, representada pela doutora Manuela Costa Maia, Presidente da Direção, e pela professora Tatiana Brito, membro da Direção. Os partidos aqui representados são o PSD, representado pela deputada Laura Magalhães, o PS, representado pelo deputado João Marques, o Bloco de Esquerda, representado pelo deputado Moisés Ferreira, o CDS, representado pela deputada Patrícia Fonseca, e o PCP, representado pela deputada Carla Cruz. Vamos então dar início à quinta audição, em apreciação na especialidade das duas iniciativas que certamente conhecem, do Bloco de Esquerda e do PAN, e, a exemplo do que têm sido as outras audições, dispõem de 10 minutos iniciais, onde podem expor a vossa análise, e depois cada partido dispõe de 3 minutos para vos colocar as questões, e para encerramento voltam a ter 10 minutos para encerramento e responderem às questões. Podem dividir o tempo, se assim entenderem, ou podem usar como quiserem. Tem a palavra então. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Boa tarde, senhoras deputadas, boa tarde, senhores deputados, boa tarde, membros que estão aqui presentes nesta Comissão de Trabalho. Eu passaria então, resumidamente, a apresentar a nossa perspectiva sobre esta situação e dizer que os projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PAN, que agora são objeto da nossa análise, resultaram realmente do trabalho disputado pela apresentação da petição 248 relativamente à temática prorrogação do prazo para a aplicação do regime transitório de atribuição das cédulas profissionais nas profissões das TNC, sufragada através das primeiras 14.200 assinaturas e que foram, por acaso, apresentadas precisamente pela APSANA. Foi a APSANA que disputou, juntamente com outros membros também, esta petição. Pretendeu-se com este processo contribuir para a resolução de uma situação grave de injustiça, nomeadamente a de impedir o acesso ao pleno exercício da profissão a todos os que se têm diplomado em TNC e apresentam com as mesmas competências formativas que os demais profissionais que já obtiveram as suas cédulas profissionais. A APSANA é uma entidade que visa tutelar os interesses dos seus profissionais que trabalham na área da saúde pelos meios naturais e pôde contar, durante estes últimos tempos, já com 2 membros no Conselho Consultivo das TNC. E, neste momento, depara-se com grandes dificuldades e, cada vez mais, em dar resposta a uma situação que já é de conhecimento de todos e que resulta no facto da inércia que se tem arrastado ao longo do tempo relativamente ao processo da regulamentação. Nós entendemos que a publicação desta Lei 71 de 2013 e quem acompanhou como nós, os trabalhos preparatórios, leva a concluir que se pretendeu com esta lei realmente, por um lado, validar a atividade profissional das TNC através do reconhecimento do seu grau de licenciatura na formação e, por outro lado, estabelecer um regime transitório que iria resolver todas as situações, e por isso é que é exatamente um regime transitório, todas as situações que iriam aparecendo e que uma delas, que seria a mais grave, todas estas pessoas, todos estes cidadãos, todos estes formandos que se iam formando neste processo de regulamentação e que precisariam deste regime transitório e que iria ser colmatado precisamente por uma legislação especial prevista no 19, número 6, do citado diploma relativamente às escolas. Ora, a não publicação atempada desta regulamentação da Lei 71 tem vindo a provocar ao longo do tempo um crescente número de constrangimentos que têm penalizado relativamente a todos estes cidadãos e as famílias, ao não resolverem situações como, por exemplo, as situações que poderão nascer resultante dos profissionais da homeopatia, dos profissionais que não puderam solicitar a devido tempo o seu título profissional e, ainda mais volumoso, a situação de todos os diplomados que agora designamos por pós-2013. Estes pós-2013
não pretendem apenas obter uma cédula profissional por via administrativa, a questão é mesmo permitir, em situação de igualdade, poderem se candidatar a uma cédula profissional da Administração Central do Sistema de Saúde, com as mesmas regras e com o mesmo conjunto de procedimentos que têm sido aplicados nos prazos de candidatura que já decorreram e que já foram objeto de avaliação. Manter numa situação de ilegalidade ou desemprego milhares de jovens que neste momento querem ingressar no meio profissional parece-nos realmente algo muito preocupante. É de facto um ataque inaceitável ao princípio da igualdade de tratamento, ao direito ao trabalho, à livre escolha da profissão, ao direito à realização pessoal e à sua dignidade como cidadãos. Consideramos também que as atuais propostas que estão na mesa, quer do PAN, quer do Bloco de Esquerda, foram realmente grandes avanços. Nós temos, de facto, a louvar que foi um passo muito grande termos conseguido obter esta proposta, termos dado este passo. No entanto, elas começam a padecer de algum desfazamento no tempo, na medida em que fixam como prazo o limite de pedido de candidatura à cédula profissional a data de graduação dos primeiros licenciados e, na verdade, nós não nos apercebemos, mas o tempo corre e os primeiros licenciados já vão ser em osteopatia em 2020, portanto, para o ano, e em acupuntura em 2021. Portanto, todos nós temos consciência que o tempo passa e, quando damos por ela, aquilo que estava ajustado há uns anos atrás, neste momento, começa a ser difícil de ser aplicado por desajustado no tempo. Na verdade, partilhamos com a Federação Nacional de Escolas, que já tivemos a oportunidade de estar aqui também, que entendemos que a regulamentar esta situação a devemos fazer de uma forma mais abrangente, de forma a que não mais subsistam estas sistematizações inacabadas de regulamentação neste processo. Se atendermos a que a breve prazo sairão novos licenciados em osteopatia, sairão licenciados em osteopatia e em acupuntura, a solução deverá ser adequada a abranger todos os profissionais e alunos pós-diplomados, por forma a assegurar a quem se formou ou estiver em formação nas escolas sejam abrangidas por este regime transitório, de tal maneira como foram também abrangidos os outros diplomados. Temos como certo que este grupo de trabalho e esta Comissão saberá encontrar a redação mais adequada ao texto legal, de forma a garantir uma solução mais justa e adequada às legítimas expectativas destes cidadãos, como bem daqueles que estejam a ser vítimas deste hiato temporal a que são totalmente alheios. É esta a nossa posição. Muito obrigada. Muito obrigado. Então passaria de imediato a palavra à senhora deputada em representação do PSD, Laura Magalhães. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, assim como a APSANA aqui em representação, representada pela doutora Manuela Maia e pela professora Tatiana Brito. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer os contributos que hoje nos deixaram aqui. Na verdade, nós já recebemos a APSANA a 6 de junho de 2018, o nosso grupo parlamentar, e na altura tivemos a oportunidade de tirar as dúvidas que tínhamos e também a APSANA teve a oportunidade de saber aquela que é a posição do PSD. E nesse sentido, hoje não tenho nenhuma questão a colocar, exatamente por causa deste facto. Apenas agradecer o contributo de hoje e dizer que fazemos boa nota daquilo que trouxeram hoje, que no fundo corresponde àquilo que também nos fizeram chegar a 6 de junho de 2018. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Laura Magalhães, e de seguida dou então a palavra ao Sr. Deputado João Marques, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente da APSANA, a doutora Manuela Maia, e a Sra. Professora Tatiana Brito, membro da direção, dar-lhes as boas-vindas também a este grupo de trabalho. Agradecer também aquilo que foi a exposição que realizou e referir que o Partido Socialista tem vindo também a acompanhar este grupo de trabalho, como é natural, no âmbito da análise destas iniciativas parlamentares, e que tem a percepção clara de qual é o problema que está em cima da mesa, nomeadamente os pós-2013, nomeadamente haver estes três enquadramentos daqueles que estavam a concluir, digamos, o processo de formação até 2013, no momento em que saiu a legislação, aqueles que não estavam comprovadamente a exercer a atividade, bem como aqueles que não tiveram a oportunidade de pedir essa cédula profissional. Teremos então esse enquadramento. E depois ter também a outra perspectiva, que é, no decorrer da norma transitória, referir apenas a questão da adaptação também das escolas, aquilo que seria também, de alguma forma, também, talvez, a pretensão, certamente, de acordo com aquilo que referiu há pouco, na perspectiva de regulamentar um pouco a atividade das terapêuticas não convencionais, a questão da licenciatura, também, de alguma forma, seria, certamente, o objetivo do legislador seria, de alguma forma, enquadrar melhor estas profissões. Referir também, e também fazer essa questão, se entendem, enquanto associação, que por parte das escolas se houve também a respectiva, dado que houve apenas 2 terapêuticas, como referiu ainda há pouco, vai concluir, os primeiros licenciados concluem já para o ano e para o outro ano seguinte, não é? Se em relação às outras terapêuticas que não iniciaram sequer licenciatura, se entendem que por parte das escolas também não deveria ter havido já algumas iniciativas, algum esforço no sentido de ir ao encontro desta norma de disposição transitória. Também queria só deixar-lhe essa questão especificamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Marques. De seguida, daria então a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a APSANA e agradecer a presença e o contributo que nos dão para esta discussão em especialidade. Não vou ser propriamente muito extensivo sobre as razões para termos apresentado este projeto, porque conhecem-no se calhar bem melhor do que muitos de nós, mas só dizer o seguinte. O Bloco de Esquerda, como se sabe, até historicamente aqui na Assembleia da República, esteve sempre do lado do reconhecimento e da regulamentação das profissões que em algum momento do tempo se convencionou em Portugal chamar terapêuticas não convencionais. Mas estivemos sempre do lado do reconhecimento e da regulamentação. Quando nos apresentaram aqui à Assembleia da República a petição a que já aludiu sobre os, para simplificar, pós-2013, pareceu-nos efetivamente que deveria haver uma nova alteração legislativa nesse sentido. Porque este hiato temporal que exclui centenas de ex-alunos agora profissionais, se calhar milhares, não tenho bem a certeza, não contribui para a regulamentação das profissões, porque, como bem disse, estão a atirar para a ilegalidade, este ato temporal está a tirar para a ilegalidade uma série de profissionais para o desemprego ou para a ilegalidade. E, efetivamente, não é isso que nós pretendemos quando queremos regulamentar e regular profissões e atividades que são reconhecidas e que são legais em Portugal. Este é o objetivo. Por isso, certamente que para atingir este objetivo podem haver vários caminhos, várias propostas. Aquela que o Bloco de Esquerda apresentou, enfim, é a que conhecem, até poder estender a norma transitória que foi aplicada até 2013, poder estender essa norma transitória até à saída do primeiro licenciado em cada TNC, mas aquilo que obviamente nós pretendemos é resolver esta situação
de vazio em que muitos alunos e profissionais estão e podem vir a estar se não existir esta alteração e outras que também são necessárias. Por isso a primeira pergunta era um pouquinho essa, que era o que consideram que poderia ser uma boa abordagem para resolver este problema dos pós-2013. Se a abordagem, por exemplo, que é proposta pelo Bloco de Esquerda é suficiente ou se consideram que uma nova abordagem. A questão da regulamentação das escolas e da adaptação das escolas é efetivamente uma discussão diferente, porque ela já está prevista na lei, o problema é que não está regulamentada. Já deveria ter saído, há muito a regulamentação, estamos de acordo. Mas do ponto de vista legislativo ou de alteração à lei, não me parece, não quer dizer que não possa existir, mas não me parece neste momento, não consigo encontrar uma solução do que se pudesse fazer. Porque já está prevista essa regulamentação, já está prevista essa adaptação, está previsto que saia um documento que norteie essa adaptação. O problema é que ele não sai. Há muitos anos que esse documento não é publicado, mas essa é a competência do Governo, não é competência da Assembleia da República. É um ponto importante, mas que aqui, enquanto legisladores e dentro das competências da Assembleia da República, não estou a ver como o pudéssemos resolver aqui e acho que, muito sinceramente, ele já estando inscrito na lei, não nos parece que consigamos, a não ser através da pressão junto do Governo. E por isso fica-nos esta possibilidade de resolver, de alguma forma, através de uma ampliação da norma transitória, esta questão dos pós-2013 e de todos aqueles que, mesmo tendo formação, anos de formação, estão privados de aceder a uma cédula profissional e, portanto, estão privados de aceder à sua profissão e ao exercício da profissão, apesar de ter uma formação reconhecida. E que tiveram essa formação reconhecida em escolas que não são, neste momento, escolas equiparadas a escolas de ensino superior, não por culpa das escolas, mas porque não há regulamentação. E tiraram esses cursos nas escolas, porque muitas vezes também, neste caso, não havia outros sítios onde poder tirar esses cursos. Não é? Portanto, é um pouquinho este labirinto que se está a tentar procurar resolver com esta iniciativa, pelo menos que era a intenção do Bloco de Esquerda. E o que perguntava era muito sucintamente e muito diretamente, era isso. Que abordagem é que acham que então deveria ser tomada para resolver este problema? Sabendo novamente que esta questão da adaptação das escolas, efetivamente nos parece que já sai aqui um bocadinho da competência da Assembleia da República, é mesmo competência do Governo, porque a Assembleia da República já disse há quase 6 anos aquilo que era para fazer, não é? Agora os governos, porque já passou por 2, é que ainda não concretizou isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E de seguida passava então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Também queria cumprimentar a doutora Manuela Costa Maia e a professora Tatiana Brito, dizer que não tenho muito mais a acrescentar relativamente àquilo que os meus colegas disseram anteriormente, mas frisar o que queria deixar claro da nossa parte é que o CDS entende que que de facto há aqui uma injustiça clara no que diz respeito à impossibilidade de os formados pós 2013 estarem impedidos de aceder ao pedido de cédula profissional, sem prejuízo depois de toda a avaliação que é necessária, como é óbvio, fazer e que poderia obrigar, como aos pré-2013, a formação adicional, mas já era a cédula provisória, portanto, pelo menos nem isso estes formados podem fazer e, por isso mesmo, na altura, o CDS, na altura em que foram apresentados estes projetos de lei, o CDS apresentou um projeto de resolução, portanto, uma recomendação ao Governo que foi aprovada, precisamente nesse sentido. E, sobretudo, também porque nós entendemos que esta é uma matéria que não é da competência da Assembleia da República e que é da competência do Governo. Não, apesar de ter sido aprovada, eu julgo que até por unanimidade, mas não foi ainda posta em prática. O que queria
perguntar concretamente era, nós compreendemos a injustiça e a impotência, ou o sentimento de impotência dos formados e dos profissionais, no fundo, estarem impedidos de exercer a sua profissão. Entendemos que isso, de facto, não deve continuar a existir. Mas também entendemos que não pode ser desligado a emissão das cédulas das escolas, portanto, porque o estender a possibilidade de atribuição de cédula até à saída do primeiro licenciado não é independente da acreditação das escolas, porque se as escolas não forem acreditadas não podem sair licenciados e nós, isto é uma pescadinha de rabo na boca e estaremos eternamente a adiar um problema e, no fundo, a eternizar uma coisa que se pretende temporária. E aquilo concretamente que gostaria de perguntar é o que é que, no vosso entender, de facto tem impedido que este processo se resolva a bom porto, portanto, que se finalize, que é o que todos queremos, e o que é que passos é que podem ou devem ser dados e o que é que nós, deputados, poderemos fazer para, sem eternizar este problema, sem o risco de eternizar uma situação temporária, podermos contribuir para, nem que seja pressionar o Governo para terminar este processo, e também da parte das escolas o que é que poderá ser feito que ainda não foi. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E para concluir a ronda pelos partidos, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Caruso, do PCP. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a APSANA e os seus membros aqui presentes. Não me irei alongar, creio que conhecem, e na intervenção inicial foi feita a contextualização e a razão por estarmos aqui, e, portanto, mas ia-me centrar, até porque nós estamos num grupo de especialidade na vossa intervenção e nas duas questões que levantaram. E começo pela questão das escolas e do regime transitório e do número 6 do artigo 19º. Para dizer o seguinte: a regulamentação não é competência da Assembleia da República. E, portanto, e entendemos que essa matéria deve ser feita, obviamente, por quem tem essa incumbência e, portanto, é o Governo. Foi-nos dito aqui, já por diversas vezes, e na audição da Federação das Escolas, que esteve, ou está, ou já existiu, um diploma que permitiria regulamentar não é? Para concretizar o número 6 do artigo 19º sobre o regime de transição das escolas. A primeira questão que coloco é: o que é que falta para ser publicado? Quais são os obstáculos e na perspectiva da APSANA, o que é que está a impedir a publicação? É um desentendimento entre as escolas? O que é? Porque, de facto, se houve reuniões, se vos foi apresentado, porque foi já dito aqui neste grupo de trabalho, que já foi apresentado uma proposta de diploma que tinha a redação, o que é que está a falhar? E porquê? Esta era a questão. Referiram também que os projetos ficam muito aquém. E estou a citar o que disseram. Porque, agora já não é citação, é de memória, porque alegaram 2020 está aí à porta, de facto falta um ano, objetivamente, faltam 12 meses para, já não 12 meses, é 11 meses e não sei quantos dias para que o ano de 2020 esteja à porta.
Mas a questão sobre os primeiros licenciados, efetivamente, há duas TNCs que já têm licenciaturas e, portanto, em 2020 aparecerá ou surgirão os primeiros licenciados. Mas a primeira questão é, qual é a proposta que a APSANA faz? E a outra questão que vos levanto é mais de natureza, percebendo e compreendendo a questão que subjaz a todo este processo e que esteve subjacente à apresentação da petição, tudo isso que é a questão da injustiça, não é? Porque a negação do princípio, como estava na petição, do princípio da igualdade de tratamento, do acesso ao trabalho, para além disso, se não se criará, efetivamente, uma legislação em que este processo transitório é ad eterno. A questão central é esta, é que se não se fixa um prazo, seja ele 2020, como os projetos, no caso os projetos não fixam no 2020, a APSANA é que alertou para o 2020. A questão que levanto e que deixo aqui para reflexão e que gostaríamos de ouvir da parte da APSANA uma resposta clara é se efetivamente nós não estaremos a legislar mais uma vez no vazio e na criação de alçapões legislativos que nunca mais terminem e que, efetivamente, não haja um reconhecimento destas profissões, daqueles que fazem a sua formação e que possam exercer de forma legal, por questões da vida destes profissionais, mas por questões também da saúde pública, nós não estejamos efetivamente a legislar sem fim. E daqui a algum tempo voltemos novamente a ter que fazer qualquer coisa, porque poderá surgir. Portanto, queria ouvir efetivamente isso, porque dizer que fica aquém é preciso dar sugestões e também levantava-lhes estas questões que eu acho que são pertinentes e este é o momento para o fazer. Muito obrigado. Agradeço as questões colocadas e então, para terminar, dispõe a APSANA de 10 minutos, até 10 minutos, para responder às questões que foram colocadas. Tem então a palavra. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito obrigada pelo contributo das Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Eu acho que quer a intervenção do Sr. Deputado João Marques, quer do Sr. Deputado Moisés Ferreira, são sensivelmente dentro da mesma problemática, que foram acrescentadas, nomeadamente pelas deputadas Patrícia Fonseca e deputada Carlas Cruz. Nós estamos, na minha opinião e na opinião da APSANA, estamos, acho que todos de acordo, mas estamos a ver as coisas todas de perspectivas diferentes. Nós estamos aqui com dois problemas totalmente distintos, que aparentemente eles estão todos ligados, mas são distintos. Um deles é a problemática da atribuição da cédula profissional. Outra problemática são as escolas. E para resolvermos o problema, nós temos que pensar um bocadinho qual foi o espírito do legislador quando legislou a Lei 71/2013. Eu, por acaso, acompanhei e já acompanhei a lei de 2003 também. Percebi qual era a intenção da lei de 41/2003 e entendo que percebi qual era a intenção do legislador na lei de 2013. A intenção do legislador, e lembro-me que numa das discussões com o grupo de trabalho, dos debates com o grupo de trabalho, lembro-me que houve um deputado, que eu agora não vou dizer qual é, mas lembro perfeitamente qual era, que disse o seguinte: nós pretendemos que esta lei 71/2003 não deixe ninguém de fora. 2013. Não deixe ninguém de fora. E pretendemos que esta lei 71/2013 atribua à atividade das TNC o estatuto da graduação de licenciatura. Pronto.
A partir daqui, criou-se a disposição 19, que era a disposição transitória, que dizia o seguinte, ou que diz o seguinte no número 1. As pessoas que à data da entrada em vigor desta lei estejam aqui a trabalhar, vamos-lhe reconhecer. E vamos-lhe reconhecer, uns têm mais formação, outros têm menos formação, mas como é que havemos de fazer esta triagem? Ok, vamos atribuir-lhes uma graduação, as pessoas que têm mais formação, pois já não precisam de complementar, aquelas que têm menos formação devem complementar, e, portanto, chegou-se aqui a uma solução que poderia não ser perfeita, mas foi uma solução que na altura se entendeu mais ou menos cordata. E resolver-se-iam os problemas todos das pessoas que teriam a sua situação tributária resolvida, ou seja, faziam prova de que estavam a exercer a atividade e a cumprir as suas obrigações fiscais, e reconhecia-se a formação que as escolas, a formação profissional que as escolas estavam a fazer na altura, que no fundo eram as escolas que existiam, não existiam outras. Portanto, antes de 2 de outubro de 2013 ficariam resolvidos, e ficariam resolvidos desta maneira. E, entretanto, o Governo teria 6 meses para regulamentar todo este processo transitório. E, na altura, eu lembro perfeitamente que eu perguntei, e o que é que nós fazemos a esses 6 meses, que muita coisa pode acontecer? Eu lembro perfeitamente desta situação. E, na altura, surgiu um bocadinho a ideia de que, desta vez, e responderam-me desta maneira, porque eu acho que é importante para nós percebermos um bocadinho o contexto das situações, até porque os anos já passaram, não é? Já passaram pelo menos 5 anos. 5 anos já começa a ser algo que já marca o seu espaço temporal. E há pessoas que, entretanto, saíram, outras acompanharam e continuam a acompanhar este processo. E, entretanto, disseram-nos, não, desta vez a regulamentação vai ser feita. Nós temos fé que a regulamentação seja feita, se não forem os 6 meses, são 7, são 8, são 9, mas desta vez acho que estamos todos convencidos que a regulamentação será feita. E então entra aqui o 19, número 6, e é aqui que entram as escolas, porque estamos aqui a falar de coisas totalmente distintas. Uma coisa é a cédula profissional. Quando se atribuem estas cédulas profissionais, não se atribui licenciatura. É coisa totalmente distinta. A licenciatura é outra etapa. Para se ter uma licenciatura é preciso 4 anos. Decidiu-se que nas TNC, que foi outra na regulamentação, decidiram-se que eram 4 anos. E, portanto, serão precisos agora 4 anos em qualquer uma delas, nomeadamente na medicina chinesa. Porque a medicina chinesa já usufruiu do estatuto agora de cédula profissional em novembro, mas ainda não tem estatuto de licenciatura, porque ainda não foi reconhecida, homologados os cursos em licenciatura de medicina chinesa. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos que realmente surgiu uma situação superveniente, que foi este hiato temporal, que se prolonga demasiado tempo. Porque se este hiato temporal não tivesse sido dos 3 meses, 6 meses, dos 10 meses, as coisas até se poderiam ter resolvido. Ele estendeu-se por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E o grande problema, para responder à deputada Carla Cruz, é realmente, que já me colocou essa pergunta e que é extremamente pertinente, arranjar aqui uma redação no texto que possa abranger uma solução que na altura nos parecia até, quando apresentamos a petição, que seria uma solução menos mal, que é o primeiro licenciado, que era estabelecer uma meta no tempo, mas, na verdade, eu própria, que fui eu uma grande defensora, e assumo isso perfeitamente, de arranjar uma solução, começo a ver essa solução a esvair-se-me das mãos, porque eu não sei quando é que vai sair a primeira licenciatura nas outras áreas das TNCs. Nem sei tão pouco quando é que irá sair, e se alguma vez irá sair, a regulamentação na área
da cédula profissional da homeopatia, que poderá acontecer que daqui a 10 anos estejamos a discutir esta situação por causa da homeopatia que ainda não saiu. Portanto, se me perguntam qual é uma solução, eu diria que isto é um tal processo work in progress, como costumam agora dizer, que é uma situação em que não há uma solução. Ninguém pode ter aqui uma solução, porque as premissas para a solução não são conseguidas. Por isso, aqui agora, o que é que me parece na altura, e já agora para que nós nos situemos também no tempo. Eu, na altura, quando comecei a ver esta situação, e foi uma posição que a APSANA tomou com esta petição, pareceu-me que e parece-me, continua-me a parecer, que estes dois assuntos têm que ser tratados de forma totalmente distinta. As escolas têm que ter uma regulamentação que não é competência da Assembleia da República. A lei é o que o diz, não somos nós que inventamos. Portanto, a regulamentação tem que ser. Agora, a parte que está aqui em causa e que é objeto do nosso trabalho é o problema da extensão e a prorrogação de um prazo. E quando eu me questionei sobre a prorrogação do prazo, que é apenas isto que nós estamos aqui a discutir, levantei a hipótese legal, que me pareceu haver alguma fundamentação, que se pudesse fazer uma interpretação extensiva do artigo. Porque as interpretações extensivas do artigo, as interpretações extensivas do artigo 19, número 1, são possíveis quando há alterações que não estavam previstas. E então há uma espécie de guarda-chuva que inicialmente não estava contemplado, porque a lei, a 71/2013, quando foi pensada, provavelmente na cabeça de todos os seus deputados estaria toda a boa-fé no sentido de dizer ela vai ser regulamentada, se não for nos 6 meses, é 7, é 8, é 10 e pronto, e a situação vai-se resolvendo, mas isso não aconteceu. E então, eu entendi que uma interpretação extensiva do 19, número 1, poderia dizer-se que, face a esta situação, enquanto não houver esta situação da regulamentação completa desta lei, situações iguais deverão ter tratamentos iguais. Quais são as situações iguais? São situações de diplomados de pessoas que tiveram a mesma formação que os outros, certamente agora com escolas mais credíveis, porque estão mais trabalhadas e mais credenciadas, mais especializadas, e, portanto, estes alunos provavelmente estarão até mais bem preparados do que os alunos que saíram em 2010, em 2008, em que este processo das TNCs foi um processo que foi-se fazendo ao longo do tempo. E, portanto, neste momento, estes alunos provavelmente sairão de escolas, até porque o próprio processo de seleção das escolas também é um processo natural. Algumas escolas apareceram espontaneamente, com pouca formação, agora as escolas já estão mais consolidadas, são escolas com 20 anos, e, portanto, estes alunos, eu não tenho dúvida nenhuma que têm uma formação muito boa. E que, portanto, se os seus colegas tiveram um reconhecimento em 2003... naturalmente, estes alunos, por igualdade de circunstâncias, terão o mesmo reconhecimento. Agora, aqui o problema é que qual será a redação que deve fazer abranger todas estas situações, que não são as atuais, são aquelas que podem vir surgir nos termos, portanto, todas estas situações que podem vir a surgir e que ninguém controla, porque suponhamos que a licenciatura da MTC sai daqui a 10 anos. Ora, daqui a 14 anos estaremos a discutir os primeiros licenciados em MTC. Portanto, isto é algo que nós temos que encontrar, e por isso é que eu terminei a minha exposição, dizer que temos que encontrar aqui uma redação que seja o mais abrangente, e por isso é que eu disse que a Federação Nacional de Escolas, que eu também sou membro, e que os deputados sabem perfeitamente, se tentou, não quer dizer que seja a solução de todos os problemas, é apenas uma tentativa para conseguir abranger o máximo de situações. E, portanto, há aqui alguma preocupação. Na altura, só para concluir o raciocínio que eu tinha começado, na altura entenderam que uma interpretação extensiva não era viável.
e que o processo deveria vir à Assembleia da República, daí o ter sido este processo enviado à Assembleia da República, para a Assembleia da República fazer uma prorrogação deste prazo. Mas é apenas... Exatamente. Foi à CSS que considerou, eu tenho esse despacho, na altura foi feito um despacho, porque eu sugeri com uma fundamentação legal daquilo que me parecia ser possível, poder-se fazer, e a CSS fez em despacho, considerou que esta era uma matéria que deveria ser devolvida à Assembleia da República e ser feito através de um diploma de prorrogação de prazo. E esse é o motivo por que estamos aqui a discutir. Portanto, não estamos aqui a discutir um problema de escolas, estamos a discutir aqui um problema apenas de prorrogação do prazo 19, número 1. Não é? Portanto, o regime transitório. As escolas, é evidente que eu só me referi às escolas porque quando nos trabalhos preparatórios nós estivemos a incluir esse item das escolas, as escolas iriam ser um elemento que iriam ajudar neste processo transitório, mas não tanto, não estava previsto irmos tão longe. Senhora deputada Carla Cruz, pede a palavra. Isso, mas, Sr. Deputado Coordenador, estamos sem tempo. Não, é só para solicitar se a APSANA nos pode enviar o despacho da ACSS ao grupo de trabalho. Com certeza, julgo que esse despacho não será sigiloso, portanto é um despacho que está nos arquivos da APSANA e enviaremos também uma exposição por e-mail. Podem enviar para o grupo de trabalho e depois nós fazemos chegar. Nós fazemos, eu não a trouxe agora, mas... Sim. E juntamente com o despacho. Muito bem. Agradecemos então os contributos que a APSANA nos trouxe e dou por encerrada esta quinta audição. A próxima audição será na próxima quinta-feira à mesma hora. Obrigado a todos e até já no plenário. Até 2 a 8.